Salve galera, tudo bom com vocês? Bom, faz tempo que eu não apareço aqui no canal, mas como vocês perceberam, a gente tá voltando a gravar vídeos e a gente sempre pensou em gravar alguns vídeos sobre estágio e tudo mais. E esse daqui foi na verdade uma sugestão do nosso amigo Gustavo Kemel, então vamos ver a sugestão dele. E aí pessoal, que bom que vocês voltaram ativa. Queria pedir para vocês, agora que tá todo mundo em quarentena, ficando bastante em casa, que vocês trouxessem um pouco da experiência de estágio de vocês, o que vocês desenvolveram como competência, quais foram os maiores desafios e o que vocês podem dar de dica para a galera. Aproveitando, eu já trabalhei com recrutamento e seleção, com alguns projetos, e então sei na maioria das vezes o que as empresas esperam de uma posição como essa, e se quiser conversar sobre isso, eu estou à disposição. Então galera, como ele comentou, nesse vídeo eu vou contar sobre as minhas experiências nas empresas que eu passei, experiências de estágio. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, quiserem saber como funcionam os processos seletivos, deixa aí nos comentários pra gente gravar outros vídeos, inclusive com o Gustavo Kemel também, beleza? Então bora pro vídeo. Eu vou começar contando quais empresas eu estagiei, e aqui só para reforçar, eu não vou ficar falando sobre as empresas em si, eu vou falar sobre as minhas experiências, só para vocês não acharem que estou falando das empresas, e para mostrar alguns pensamentos e conclusões que eu fui tirando ao longo do tempo, beleza? Meu primeiro estágio foi na Nissan, que é setor automotivo, indústria automotiva. O segundo foi na BASF, que é indústria química. E o terceiro e atual é no Itaú, que é um banco, mercado financeiro, setor de serviços. Eu vou começar então falando da Nissan, que foi meu primeiro estágio, e eu acho que foi a fase de maior amadurecimento, que várias reflexões que você vai tendo ao longo do tempo, e eu quero compartilhar algumas com vocês. Eu sempre quis muito, sempre foi um sonho muito grande trabalhar em mercado automotivo, mas foi um choque assim você entrar para o mundo corporativo. Eu vou explicar o porquê. Se você já trabalha, você já percebeu, mas se você não trabalha, você vai ver que, por ser um ambiente muito novo, algumas atividades básicas, por exemplo, manda um e-mail para tal pessoa pedindo alguma informação. Você fica 10 minutos pensando a melhor forma de mandar aquele e-mail, porque você está aprendendo a se comunicar de forma corporativa e tudo mais, aprendendo algumas coisas que são importantes. Aprender a se relacionar com as pessoas, assim, entender o que outras áreas fazem da sua empresa. Eu acho que isso é muito importante, entender a empresa como um todo, entender bem o que a sua área faz, conhecer as pessoas ali, o que elas fazem, conversar com as pessoas mesmo, sabe? Tentar criar alguma afinidade, isso eu acho bem importante também. Conhecer a empresa como um todo, a questão hierárquica você vai aprendendo também, como funciona. Na maioria das empresas é meio padrão, você tem os analistas, coordenador, gerente, enfim. E foi assim um choque, como eu disse, muito grande, porque eu entrei bem cru, né? Era o meu primeiro trabalho. Eu fui aprendendo bem aos poucos e foi um processo, não vou dizer que foi lento, mas assim, não foi super rápido. Era o meu primeiro estágio, eu fiquei alguns meses pegando, porque você vai ver que não é só a atividade, aquilo que você faz, que a sua área faz. Você desenvolve sua questão comportamental, seus hábitos, e alguns hábitos que eu fui desenvolvendo lá, eu levo até hoje, sabe? Eu, por exemplo, toda vez que eu vou para algum lugar, alguma reunião, alguém fala comigo, estou sempre com um caderninho anotando as coisas, porque é a forma que eu funciono. E isso você vai desenvolvendo a melhor forma de você trabalhar, sabe? Essa parte eu acho mais importante, assim, como você lida com as coisas. É uma questão bem pessoal também isso, né? Dos hábitos que você desenvolve, enfim. Mas foi muito importante ter esse primeiro estágio e me desenvolver dessa forma, ter pessoas que me ajudaram a me desenvolver também. Mas depois de um tempo eu fiquei um ano lá, depois de um tempo eu decidi que eu queria testar alguma outra coisa. Por quê? Eu queria aproveitar esse período de estágio, e aí foi uma outra reflexão que eu tive, para testar novos setores, testar novas atividades, novas funções, conhecer novas empresas. Então eu fui para essa segunda empresa, que é a BASF, que é a indústria química, e eu gostei bastante também dessa experiência, porque eu estagiei com projetos e eu descobri que eu sempre quis estagiar com projetos. E assim, eu me identifiquei bastante com a rotina, sabe? Era uma coisa bem dinâmica, assim. Isso vocês vão pegando também, que tipo de trabalho que vocês gostam. Mas também não precisa se apressar, porque
vocês vão descobrindo isso com o tempo, aos poucos. Por isso que às vezes é importante se dar algumas oportunidades para conhecer. Mas obviamente depende da situação de cada um, do que cada um quer, enfim. Tô comentando como foi comigo. E foi bem legal, gostei bastante. Eu comecei a ver algumas coisas também que eu quero comentar. Por exemplo, eu falei que eu gostei da experiência, mas para você o que significa? Que eu gostei da base, que eu gostei de projetos? Na verdade é uma soma de fatores, né? Assim, eu falo que eu gostei porque eu gostava da cultura da empresa. Então vocês vão ver que tem essa questão cultural mesmo. Era uma empresa que apoiava a diversidade, vários temas que eu acho muito importantes para uma empresa apoiar. O clima da área era muito bom, assim, minha área era bem pequena na verdade, mas eu gostava muito das pessoas que estavam comigo e não é só questão de afinidade, assim, as coisas fluíam, sabe? Eu sempre tive um retorno das atividades que eu fazia, então eu sabia me posicionar e eu sabia como eu estava indo, se eu estava indo bem ou não. Então foi muito bom nesse sentido também. E óbvio, porque eu estava muito mais maduro para entender isso. No primeiro estágio, talvez eu nem tivesse percebido tanto essas coisas, sabe? Algumas coisas que eram importantes eu desenvolver ou não. No segundo eu já prestei mais atenção e já cheguei mudando alguns hábitos que eu tinha e tudo mais. E mesmo assim, eu decidi que eu iria para um outro estágio. Eu não fiquei na base, mesmo gostando bastante. Porque se eu ficasse lá, eu teria que tentar também questão de efetivação e tudo mais. Só que aí entra um ponto que eu vou comentar aqui, talvez vocês se identifiquem. Como eu faço engenharia de gestão, é um pouco complicado pegar matéria e tudo mais, chegou uma fase de conciliar a faculdade com o trabalho. Então, conciliar faculdade e estágio já não é uma coisa tão fácil assim, porque quando você começa a estagiar, você deixa meio de segundo plano, assim, a faculdade, né? E se eu tentasse uma efetivação ou vaga em outra empresa também que fosse, eu sei que eu dedicaria muito mais tempo ao trabalho do que à faculdade, só que na minha situação eu precisava acelerar um pouco mais a faculdade ainda. Então eu decidi que eu ia aproveitar esse período ainda de faculdade para testar alguma outra área. Como eu só tinha ficado em indústria, eu conversei inclusive com a minha gerente da base e depois de pensar muito eu vi que, seria legal testar alguma outra coisa, um setor de serviços. E aí surgiu uma oportunidade no Itaú, que é mercado financeiro, eu avaliei bem e para a área que surgiu essa vaga, eu acho que seria bem relevante para mim, muito importante eu tentar. Com isso também eu ficaria bem confortável em questão da faculdade, né? Então são coisas que você vai aprendendo e refletindo muito sobre o que é melhor para você na situação que você tá. Talvez para outra pessoa fosse melhor se efetivar mesmo porque queria seguir carreira em tal área e tal. Mas são coisas que você vai pensando, é muito pessoal, tá? E não tem escolha certa ou errada, mas é bom sempre pensando o que seria bom para um próximo passo seu, qual é o próximo passo que você quer dar, enfim. Essa fase de estágio é muito legal, para mim foi muito proveitoso, tá sendo, e assim, sinceramente eu não penso em estagiar em outros lugares, eu acho que já deu, vai bater com um período da faculdade, eu acho que vai encaixar certinho, mas é um período muito bom para testar. Tem muitas pessoas que estagiam em uma empresa só, eu também acho super válido você ficar um bom tempo em uma empresa só, porque às vezes surge uma oportunidade que realmente é boa para você. Acho válido também mudar de área dentro da mesma empresa, acho bem legal. E vocês vão ver que são muitas oportunidades, muitos cargos, a sua mentalidade vai amadurecendo, você precisa se dar o tempo para se desenvolver, amadurecer, conhecer coisas novas, e é um período muito legal. Sobre as minhas experiências era isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas com relação a processos seletivos e qualquer outra pergunta que vocês tenham sobre estágio, a gente pode gravar outros vídeos aí, que nem o Gustavo Kirmel comentou também. Espero vê-los em breve e até mais.